Olá, queridos curiosos da língua! Hoje a gente vem aqui tentar tirar uma pulguinha de trás das suas orelhas e nem uma viagem pro arco da velha e da velha não tão velha assim. Você já pegou um livro meio velho ou abriu uma rede social e achou umas palavras meio esquisitas? Às vezes palavras diferentes só no jeito de escrever, outras que você não tem ideia do que significa, ou palavras que mudam de significado nas redes sociais e aí tem que apelar ao nosso querido amigo Google. Isso é meio doido, né? Mas não precisa se preocupar. A gente vai tentar explicar certinho o que são essas mudanças e por que elas acontecem. Pensa na palavra carregador. O que vem na sua cabeça? O carregador de celular, de notebook, de aparelhos eletrônicos, né? Mas essa palavra nem sempre teve esse significado. Faz sentido, já que coisas eletrônicas não fazem parte da nossa vida há tanto tempo assim. Antes, carregador era o nome dado a uma pessoa que carrega coisas mesmo, no sentido de levar de um lugar para o outro. Sabe, o nome do fenômeno da mudança da língua pelo tempo tem um nome um tanto feinho: variação linguística diacrônica. Existem outros dois tipos de variação linguística principais, que são a variação diastrática e a variação diatópica, que também têm os nomes bem diferentes, né? A variação geográfica é aquela que está relacionada ao lugar que você mora. Por exemplo, a gente aqui do Sudeste fala um pouco diferente de pessoas do Nordeste, do Sul e de outras partes do Brasil, como o uso do tu em algumas regiões, que aqui quase não aparece. Num espaço menor, a gente também pode ver essas variações, nem precisamos ir muito longe. É só pensar na fala do interior paulista e na fala da capital. No interior, a gente costuma puxar o R ao falar porta, por exemplo, e na capital não. Essas mudanças também podem ser chamadas de dialetos. Já a variação social está relacionada ao grupo ao qual você pertence. Como o nome já diz, é uma variação social e cultural. Um exemplo disso são as gírias utilizadas por fãs de cultura pop, que são bem específicas e diferentes das utilizadas por outros grupos sociais, como o flop, que já foi bastante usado por esses grupos. E a variação temporal, que a gente vai tentar explicar com o nosso exemplo aqui no decorrer do vídeo, é a língua mudando no tempo. A gente pode pensar sobre isso não só sobre palavras que deixaram de ser usadas, mas também pensando em gírias e expressões que pararam de fazer sentido. Pensando nisso, você já imaginou quantas palavras, expressões e gírias surgiram nos últimos tempos e talvez até nos últimos meses? O fato é que a língua muda o tempo todo, especialmente agora na era digital. O surgimento de novas gírias e ressignificações de termos nas redes sociais acontecem quase todos os dias. Se você é alguém que usa muito as redes sociais, tenho certeza que já ouviu a palavra biscoitar, biscoito, biscoiteiro, para se referir a alguém que quer chamar a atenção. Mas vocês devem saber que essa palavra, biscoito, não era usada com esse sentido antes, e que biscoitar e biscoiteiro são palavras novas que surgiram por esse uso. A gente percebe essas novas palavras e significados surgindo mesmo que a gente não preste muita atenção nisso. Duvido que propositalmente biscoitar entrou no vocabulário das pessoas e que todos que usam percebem as mudanças da língua envolvidas nesse processo. E isso acontece com tudo. A língua está sempre mudando, ela não é estática. E não pense que isso só acontece na língua portuguesa. A mudança é uma característica de todas as línguas naturais. A língua natural é toda a linguagem desenvolvida naturalmente pelo ser humano. Então, o português, a Libras, o inglês, o francês, o espanhol, o japonês, o italiano, todas são línguas naturais. Agora, vamos nos aprofundar naquela gíria que a gente falou anteriormente. Biscoiteiro. Ela, por ser parte de um dialeto específico de um certo grupo num certo momento histórico, tem no seu significado uma carga histórica e social de quem a utiliza. Uma gíria com o mesmo significado que caiu em desuso é querer confete, que fazia parte do vocabulário de uma outra geração que tinha outras vivências e tal. Hoje em dia, tenho certeza que se a gente falar olha lá, tá querendo confete, não vão ser todos que vão entender. Sei que eu não conheci ela até pesquisar por esse vídeo, porque ela não faz parte do meu grupo e do meu contexto. Uma gíria substituir a outra é uma coisa supernatural, e algumas com o tempo podem até ser dicionarizadas. Sim, gírias podem ir para o dicionário. Tipo, mano, você sabia que essa palavra está no dicionário já faz um tempo? Isso acontece porque as gírias passam a ser usadas para muito além do grupo que começou a usar ela. E assim, com mais pessoas falando essas gírias, elas são aceitas pela sociedade em geral e passam a fazer parte da língua oficial. Isso mostra que a gente, falante da língua, é quem tem mais poder sobre ela.
É claro que existem algumas regras que caracterizam a criação de palavras novas de língua portuguesa, como as das palavras serem biscoiteiro e biscoitar e não bisco, mas algum outro sufixo que não existe na nossa língua. Seguindo essas regrinhas internas que todo falante tem, se a gente quiser, a gente pode muito bem inventar algo novo. E se outras pessoas aceitarem esse novo uso, tcharam! Uma gíria surge. A variação e a mudança linguística sempre vão existir. Se você perguntar para seus avós ou até mesmo para seus pais se eles conhecem a gíria biscoiteiro, há uma chance muito grande de eles, mesmo que já tenham ouvido, não saibam exatamente do que se trata, principalmente se não usam muito as redes sociais. Pode ser que, se você explicar o significado, eles lembrem de alguma gíria que era usada por eles no seu grupo, no passado, que tenha um sentido parecido e talvez até conheça a gíria de pedir confete. A idade dos falantes é um fator essencial no uso de gírias. O uso dessas gírias e a forma com que a sociedade reage a elas pode revelar comportamentos sociais muito importantes para a gente entender coisas como preconceito, diferenças econômicas e sociais e até machismo. As gírias formam a identidade de círculos sociais. Hoje, o termo biscoiteiro ainda é muito utilizado por jovens nas redes sociais e talvez daqui a alguns anos ela possa ser dicionarizada ou se tornar ultrapassada também, quando surgir uma nova.